Glória a Deus. Bendito seja o nome de Cristo Jesus, aquele que morreu e ressuscitou. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele que detém o governo do céu, da terra e embaixo da terra. Ao seu poderoso nome, toda glória. Bom, eu sou o pastor Van. Desde já quero agradecer por suas orações, por estar me sustentando, por você que compreende, né, a responsabilidade que eu tenho, que nós temos, os pregadores, de levar o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça de Cristo, né, por meio deste canal no YouTube. E o nome do canal é Iluminados pela Graça. Se você não tiver, aquele ou aquela que não tiver iluminação da graça, ele pode ser um doutorado, pós-doutorado, ter feito faculdade em Washington, na Inglaterra, no Japão, nos Estados Unidos, em Nova York, em qualquer lugar do mundo. Se ele não tiver, ele ou ela, não tiver os seus olhos iluminados pela graça de Cristo, ele não vai entender certos pontos teológicos que só podem ser revelados pela graça. É tão verdade que Jesus disse lá em Mateus capítulo 24, lá no finalzinho do capítulo, Jesus disse aos seus discípulos, né, que andaram 3 anos, um pouco mais de 3 anos com Cristo, com o Mestre, não entenderam nada das Escrituras. Olha que eles estavam na melhor faculdade, a melhor faculdade da época, né? E o professor era Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas eles não entenderam, então foi necessário Jesus abrir-lhes o entendimento. E diz o texto que Jesus viu a incredulidade dele e abriu o seu entendimento. E eles passaram a entender, a compreender as Escrituras, desde dos Salmos de Moisés até os ensinamentos atuais de Cristo. Então, se não tiver uma ajuda do Espírito Santo, é simplesmente um letrado. Fizeram o letrado, bacharel, doutorado, pós-doutorado, PhD, e onde tiver mais um curso, só letra. Mas é necessário que Deus abra o entendimento, tanto do culto como do inculto, né? Tanto daquele que tem formações acadêmicas em letras, como em teologia, tanto daquele também que não tem. Mas se o Espírito de Cristo abrir o entendimento, você vai entender as Escrituras, né? Ou ter uma noção do que ela seja, né? Então, como eu estava vendo o estudo do reverendo Vailate, e eu concordo com ele, e ele disse que não é o conhecimento, né, que vai lhe fazer espiritual ou lhe levar à presença de Deus, né, que vai lhe levar à salvação, porque a salvação é dita biblicamente que é pela graça de Cristo, pelo poder, pelo favor, é mérito de Cristo, mérito de Deus, né? Mas o conhecimento, é lógico, ele enobrece, né, ele enriquece, né, o cristão. Amém? Aquele que busca, aquele que procura crescer na graça e no conhecimento. Então o tema de hoje também é mais uma polêmica. Por quê? A religião, né, a Testemunha de Jeová e Adventismo do Sétimo Dia, e também, como eu estou falando da escatologia consumada, eles dizem, né, que na sua carta de doutrina, eles dizem que a alma morre. Preste atenção aqui, daqui para frente é muito importante o que você vai aprender aqui. Então eles dizem que a alma morre. Por que, pastor Van, eles sustentam que a alma morre, ou o espírito fica inexistente, né, após a morte? Porque eles alegam que a alma é mortal porque ninguém possui a imortalidade a não ser Deus. Olha só. Então, pega esse texto que está aí na sua tela, que a gente vai ler já já, e diz que não existe imortalidade após a morte, porque o único ser imortal é Deus. E está aí o texto, né? Então vamos ver aqui, vamos ler
Amém? Então, vem comigo, me acompanha, pega a sua Bíblia, olhos espirituais, mente de Cristo, ligadinho aí na tela, para que você não perca e não passe batido, né, nessa revelação da graça, tá bom? Então, fique atento e se você se identifica com esta mensagem, dá o like, compartilha e se inscreva, né, no canal para a glória de Deus. E antes, eu quero dar um alô aqui, um abraço forte, as minhas saudações ao meu amado irmão e querido. Eu ainda não sei o nome dele, senão eu estaria pronunciando aqui o nome dele, mas é Voz das Nações, meu amado e querido pastor, Voz das Nações, eu acho que é de Minas Gerais, né? O meu forte abraço, né? Receba aqui a minha alegria, né, em você estar me dando força no canal, me ajudando no canal e sempre deixando aqui o seu recadinho abençoado no canal Iluminados, né, pela graça. Meu forte abraço, meu carinho e a paz dirija a você, sua família, a sua amada, o povo que congrega com você. Tenho acompanhado os seus estudos, é bênção espiritual para a minha vida e para todos quantos acompanham, né, o seu estudo no canal, tá bom? Canal Voz das Nações, glória a Deus por isto. Então vamos lá? Então, o como responder, né, e como entender isto aqui? Preste atenção, isso aqui é polêmico, é forte, A alma, ela é mortal. Dizem os adventistas do sétimo dia, a igreja adventista, testemunha de Jeová, certo? E os irmãos da escatologia consumada. Porque eles pegam esse versículo e diz, a alma é mortal. Por quê? Porque ninguém possui a imortalidade a não ser Deus. E o versículo está aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15 e 16 diz assim, a qual Deus fará se cumprir no devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Olha agora o 16. Olha o 16, acompanha na tua tela. O único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Olha bem aqui no comecinho do versículo 16. O único que é imortal. Pronto, pastor. Está dizendo aí que Deus é o único que é imortal. Então, esse estudo também faz parte daquele estudo que você está me acompanhando, né? E eu vou dar continuidade. Eu estou trazendo isso aqui para a gente poder ter uma noção. Olha os textos que eles usam para defender que a alma é mortal. Por que a alma é mortal? Porque só Deus possui a imortalidade. O texto está claro, pastor. Não tem como refutar. Calma. O único que é mortal, ok? Deus é o único que é mortal. Agora, preste atenção aqui. Olhos iluminados, mente de Cristo. Vamos lá? Deve-se ter em mente, preste bem atenção nisso aqui agora. Preste atenção. Deve-se ter em mente o termo imortalidade nem sempre é empregado no mesmo sentido. Vamos explicar isso aqui. Nem sempre o termo imortalidade é empregado no mesmo sentido. Primeira coisa, no sentido mais absoluto da palavra, só se atribui imortalidade a Deus. Então, no sentido mais absoluto da palavra, imortalidade só é empregado a Deus. É esse que o texto está dizendo aí. O único que é imortal. Então, por quê? Porque Deus não teve princípio de dias e nem terá fim. Então, ele é imortal, ele possui imortalidade nesse sentido absoluto da palavra. Deus é o único que não foi criado, ele é incriado. Ok? Não teve princípio de dias
e nem terá fim de dias. Então ele é imortal no sentido absoluto completo da palavra. Segundo ponto. Deus é o único ser que possui imortalidade como uma qualidade original, eterna e necessária, sem início e sem fim. Está aí o texto, no qual Deus fará se cumprir no devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que é imortal. Por quê? Não teve princípio e nem fim de dias. Ok? Muito bem. Terceiro, qualquer outra criatura é dependente da vontade divina e, portanto, teve um começo. Aqui agora, preste atenção, aqui agora tem uma revelação que vai de encontro, vai confrontar a escatologia consumada, o adventismo do sétimo dia e as testemunhas de Jeová. Vou repetir. Qualquer outra criatura é dependente da vontade divina e, portanto, teve um começo. Vamos ver aqui Gênesis. Olha qual foi o plano de Deus. Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis, capítulo 3, versículo de 1 ao 4, que diz: Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comas de nenhum fruto das árvores do jardim? 2. Respondeu a mulher, a serpente: Podemos comer do fruto da árvore do jardim. 3. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Então Deus tinha dito ao casal, o primeiro casal, a Eva e Adão, que não comesse de todas as árvores que estavam no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que eles comessem, eles morreriam. Então esta seria a primeira morte do homem, ok? A morte física, certo? Então, por desobediência, eles morreram. Agora perceba que eles não morreram no mesmo dia que comeram. Eles ainda passaram centenas e centenas de anos vivos sobre a terra. Mas a sentença foi: no dia em que comer, morrerás. Então, se eles não comessem, dá-se a entender que não morreriam. Certo? Então, um questionamento. Agora, olha o versículo 22. Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deva, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma, e viva eternamente. Ou seja, o projeto de Deus para o homem foi um projeto de que o homem vivesse eternamente. Tá certo? Então, se o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem viveria eternamente, fisicamente. Veja que Deus está atingindo aqui a parte humana, a parte carnal, a parte física. O homem morreu na parte física, certo? Muito bem. Então, outra coisa que importante, outra observação importante, a respeito dos anjos. Deixa eu voltar lá para 1 Timóteo, capítulo 6, e o versículo de número 16, para a gente gravar bem isso aqui. O único que é mortal. Agora, preste atenção aqui. A respeito dos anjos. Os seres angelicais, ou os seres angelicais,
devem ter sido criados, veja que partindo do princípio da criação, onde quando Deus criou os anjos, os seres angelicais devem ter sido criados antes do 7º dia. Isso é muito importante, isso aqui. Isso é uma revelação, né? Aos mortalistas, né? Aqueles que dizem que a alma morre, porque só Deus possui a imortalidade. O texto está dizendo que só Deus mesmo possui, porque Deus não teve princípio de dias. Mas os seres angelicais devem ter sido criados antes do 7º dia da criação. Vamos lá para Gênesis capítulo de número 1, o versículo de número, Gênesis capítulo de número 2, capítulo 2, e o versículo de número 1. Olha só, assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. Os céus e tudo que neles há. Ou seja, aqui também dá a entender que os anjos foram criados neste dia aqui, neste ponto desta época no passado, certo? Ou seja, no início da criação de Deus, os anjos foram criados. Preste atenção, guarde isto. Os anjos foram criados um dia, interpretando todo o exército como as criaturas celestes, olha só, e todo o seu, concluído os céus e a terra e tudo que neles há. Então, interpretando isso aqui, vamos lá para Gênesis, Êxodo, vamos agora para Êxodo, capítulo 20, Êxodo, capítulo 20, e o versículo de número, Êxodo, capítulo 20, deixa eu voltar aqui, Êxodo, capítulo 20, versículo de número 11, olha o versículo 11, olha só. Pois em 6 dias fez os céus e a terra. Em 6 dias Deus criou os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe. Olha só. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Olha só. Pois em seus dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe. No 6º dia, Deus criou tudo que existe nos céus, na terra e no mar. Agora, acredita-se, há uma corrente teológica, observe isso aqui, acredita-se que os anjos foram criados já no 1º dia da criação. Por que eu estou falando isso? Para você ver que os anjos agora possuem imortalidade, assim como o espírito ou a alma do homem. Pastor, vamos chegar lá. Só Deus possui a imortalidade porque não foi criado. Mas partindo do princípio da imortalidade, né, como os anjos foram criados antes do 7º dia, também pode ter sido criado. Há uma forte corrente teológica que diz que os anjos foram criados a partir do 1º dia. Vamos ver isso aqui, o que diz Jó. O que é que diz Jó? Jó, capítulo de número 38. Jó 38, versículo de número 6 e 7. Olha o que diz 6 e 7. E os seus fundamentos, olha aqui que maravilha aqui. E os seus fundamentos sobre o que foram postos. E quem colocou sua pedra de esquina? E os seus fundamentos sobre o que foram postos. E os seus fundamentos sobre os que foram postos. E quem criou sua pedra de esquina? Olha o 7. Olha o 7. Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Ou seja, quando Deus estava criando, formando, né, preenchendo a terra, já cita Jó, já cita aqui a criação das estrelas e dos anjos se alegrando na criação de Deus. Entendeu aí? Então aqui há esta corrente teológica que os anjos
que Deus criou os anjos já no primeiro dia da sua criação, porque em seguida os anjos se alegravam nas demais coisas que Deus passou a criar. Ok? Tá claro isso aí? Estamos esclarecidos sobre este assunto? Os anjos foram criados? Sim. Agora preste bem atenção no que você vai ver nesta tela aí. Preste atenção. Vamos voltar lá. Vamos aqui agora voltar para 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Olha o que aqui diz. O único que possui a imortalidade, Deus, a imortalidade. Então, preste atenção aqui, os anjos foram criados? Foram. O homem foi criado? Foi. Recebeu a alma, né, a vida. E depois Zacarias diz que Deus criou o espírito dentro do homem. Há um espírito no homem? Há. Deus criou, né? Quer ver isso aqui? Zacarias, deixa eu achar aqui, Zacarias, rapidinho. Zacarias, só para a gente ver isso aqui. Miqueias, aqui. Zacarias capítulo 12, versículo 1. Olha só. Veja o que foi criado dentro do homem. Esta é a palavra do Senhor para Israel. Palavra do Senhor que estende o céu, assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. Forma o espírito do homem dentro dele, ou seja, Deus formou o espírito do homem, certo? Ninguém sabe a época, ninguém sabe o tempo, mas Deus formou o espírito dentro do homem. Esta é uma criação. Deus criou um espírito dentro do homem. Então, Deus criou os anjos? Criou. Deus criou um espírito dentro do homem? Criou. Agora, voltando lá para 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, para a gente entender isso aqui definitivamente. O único que é imortal, Deus. Agora, preste atenção aqui. É a testemunha de Jeová, o adventismo do sétimo dia e a escatologia consumada, eles sustentam que somente Deus possui a imortalidade. Em que sentido eu apresentei que somente Deus possui a imortalidade? No sentido de que Deus não foi criado, não teve princípio de dias, nem tem fim de dia. No sentido absoluto da palavra, imortalidade. Somente Deus possui. E isto não quer dizer que os anjos e nem a alma ou o espírito do homem não possuam imortalidade. Vamos ver aqui agora? Agora preste atenção. Portanto, a imortalidade é possível no sentido de uma existência continuada. Houve um ponto de princípio, ou seja, a criação dos anjos, a criação do espírito do homem, daí para frente o homem passou a ter imortalidade. Vamos ver isso aqui. Então, é possível no sentido da imortalidade no homem ou uma criação sem fim. O espírito do homem não tem mais um fim. Os anjos não terão mais fim, certo? Podemos atribuir imortalidade aos anjos e aos espíritos humanos do homem, ou a alma. Então, isso é muito importante. Podemos atribuir imortalidade também aos anjos e aos espíritos humanos. Sim ou não? Eu pergunto a você, sim ou não? Você está pensando, deixa eu ler aqui. Vou ler de novo para a gente reforçar isso aqui. Portanto, mediante esse versículo, o único que é imortal, Deus, certo? Portanto, a imortalidade é possível no sentido de uma existência continuada. Existiu, vai continuar a existência. Não morre mais. Não vai parar mais a sua existência. Como assim, pastor? Ou uma existência sem fim. Podemos atribuir imortalidade aos anjos e aos espíritos humanos ou à alma. Sim ou não? Eu pergunto a você, sim ou não?
Vamos ler aqui o que diz Mateus. Mateus, vamos lá para Mateus, livro histórico de Mateus, capítulo 10, versículo de número 28. Olha o que é que diz 10, 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Então a alma não morre. A alma não morre. Segundo Jesus, a alma é imortal. Agora, vamos ver aqui a criação. Os anjos foram criados, o espírito do homem foi criado, Zacarias 12, 1. E nessa criação, nessa existência, eles agora possuem imortalidade continuada. Não morre mais, nem os anjos e nem o espírito do homem. Prove, pastor. Lucas capítulo 20. Eita, agora vai. Lucas capítulo 20, versículo de número 35. E esse texto é mal entendido, né? Ele é mal entendido tanto pela os que querem forçar e acreditar que a alma morre, adventista do sétimo dia, testemunho de Jeová, e também pela escatologia consumada. É mal entendido isso aqui. Vamos ler. Mas os que forem considerados, aqui, vamos voltar para cá, vamos o 33. Na ressurreição, de quem será, na ressurreição, de quem será a esposa? Perguntaram a Jesus, visto que os 7 foram casados com ela. Olha o que Jesus responde. Jesus respondeu, os filhos desta era casam-se e se dão em casamento. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir, na ressurreição dos mortos, não se casam nem se dão em casamento. Ponto, eles pegam isso aqui para, olha aí, os anjos, seremos iguais aos anjos, não se casam e não se dão em casamento. Não, tem um vídeo meu aí, ó, você vai captar rapidinho em que sentido nós seremos iguais aos anjos. Em que sentido nós seremos iguais aos anjos. Então, olha agora a revelação, a bomba para testemunho de Jeová, adventista do sétimo dia e a escatologia consumada. Olha aqui, olha o esclarecimento, olha a luz do evangelho de Cristo. E não podem, seremos iguais aos anjos nesse sentido aqui, ó. E não podem mais morrer, pois são como os anjos, filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Ou seja, os filhos de Deus, os filhos da ressurreição, não podem mais morrer. Aquilo que não morre é o quê? Responda aí. Responda aí, escatologia consumada. Responda aí, testemunho de Jeová. Responda aí, adventista do sétimo dia. Aquilo que não pode mais morrer é o quê? Eu vou trazer aqui a memória. Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. É isso aqui? O único que possui o único que é imortal, que não pode mais morrer, é Deus. Então, olha só. O único que é imortal. Por quê? Porque Deus não foi criado, não teve princípio de dias. Ele é absoluto. Ele é pré-existente. Deus existe antes da eternidade e depois da eternidade. Deus não tem fim. Então ele é imortal. Mas ele nos concedeu a imortalidade também. Também. Está aqui em Lucas, capítulo de número 20. Lucas, capítulo de número 20, versículo de número 35, 36. Vamos lá. O 35. Isto aqui vai de encontro, né, aos mortalistas, que diz que só Deus possui a imortalidade. Olha cá. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casam nem serão dados em casamentos. Por quê? Não se casam nem se deram dados em casamentos. Em que sentido somos iguais aos anjos? E não podem mais morrer. Não podem mais morrer. Quem não morre mais é imortal. Ou eu não estou entendendo errado isso aqui? Que não podem mais morrer, pois serão como os anjos, filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Os filhos de Deus não morrem mais. Os filhos da ressurreição não podem mais morrer. E aquilo que não morre, aquilo que não pode mais morrer, ele é chamado de imortal. Só Deus possui a imortalidade. Seus filhos também
possuirão ou já possuem, no momento que foi criado o Espírito, a imortalidade. Os anjos são imortais. A partir da sua criação, Deus os fez para ser imortais. O espírito do homem, a alma do homem não morre. No momento em que ela foi criada, Deus a criou para ser imortal. Ok? Fechado o assunto? Então, qualquer dúvida está aqui. E não podem mais morrer. Se não podem mais morrer, é imortal. Ok? Gostou do assunto? Lhe fez bem? Lhe trouxe revelação? É mesmo, pastor? Eu não sabia disso. E eu poderia usar outros textos. Mas esse texto aqui, ele dá uma lapada só. Ele tanto fala que os anjos são imortais e que o homem, a alma, o espírito do homem também é imortal, porque ele vai receber um corpo incorruptível, imortal, corpo espiritual, feito por Deus, 2 Coríntios capítulo 5. Então, como Jesus disse que a alma não morre, né? Então Lucas também afirma que o homem é imortal. Aqui o texto diz será porque na ressurreição, né, quando ocorreu a vinda, o juízo de Cristo em 70, houve a ressurreição dos mortos. Cristo os levou para a eternidade, para a glória, para as regiões celestiais, tirou ali o cativo do cativeiro, tirou ali das regiões do Hades, mundo dos mortos, mundo ao qual os espíritos, as almas estavam aguardando aquele grande dia do resgate, né, da salvação eterna, e Deus ali concretizou, e Deus ali estabeleceu céu, terra, novo céu e nova terra. Ok? Então, a Deus pertence a imortalidade por sua natureza, por sua essência. Mas também ele concedeu eternidade aos anjos e aos homens. Vamos ler de novo aqui para a gente concluir. E não podem mais, volta para cá, mas os que forem considerados dignos de tomar parte da era que há de vir, e na ressurreição dos mortos, não se casarão nem se serão dados em casamento, e não podem mais morrer, pois são como os anjos. Os anjos não morrem mais. Nós não morreremos mais. Amém? Deus te abençoe. Dá um like, compartilha, né? E se inscreva no canal. Me ajuda aí se inscrevendo no canal. Amém? Então, vamos continuar batendo ficha sobre a escatologia consumada, não contra nossos irmãos, mas contra este ponto de doutrina aqui. Então o estudo continua. O espírito ficava preso, a alma morre. Você já viu que a alma não morre. Jesus disse que a alma não morre. Então, entre o achismo, entre os estudos, né, das religiões, eu prefiro ficar com o que Jesus disse. Não podem matar a alma. Mata o corpo e não mata a alma. Outra coisa. Sim, aí vamos dar continuidade e dizer agora, vou trazer as revelações dos textos de que o Espírito, lembra o estudo anterior? O Espírito não ficava preso na sepultura. Os Espíritos ficavam presos no Hades, mundo dos desencarnados, mundo dos mortos. Vamos trazer isso com calma, devagar, texto, revelação, ok? Então você viu aí que aquele que possui a imortalidade, o único em sua essência, Deus. Mas ele deu aos anjos que foram criados, né, antes do sexto dia, e também ao espírito do homem a imortalidade, para a glória de Deus. Me ajuda em oração, se inscreva, dá o like e compartilha para a glória de Deus. Amém.